Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e a mais um quadro aqui no canal Jovens Sois Forte, quadro aí da classe do jovem, né, lição dominical, em que domingo que vem estará aí tendo na sala de aula, lição número 8, tá bom? Mas antes vamos estar conhecendo aqui, como é do nosso costume, a temática central do trimestre, né, desse terceiro trimestre, que vai estar tratando aí da fidelidade às Escrituras, né, essa necessidade que está e tem que estar em todos nós, em oposição à apostasia, algo que sempre houve no meio do povo de Deus desde o Antigo Testamento, e a profecias para os tempos do fim é justamente o terreno que nós estamos vivenciando nesses dias, a questão de um campo e de um cenário de muita apostasia, novidades, modismo, e para isso, diante dessa realidade, precisamos, a exemplo de muitos irmãos, de muitos profetas, reis, precisamos permanecer fiel às sagradas letras. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E a lição que vamos estar conhecendo conteúdo nesta oportunidade é a lição número 8, que tem como título Jefté, um dos juízes, né? De rejeitado a libertador. Ser filho de uma prostituta, né? A mãe dele exercia esta ocupação aí. Ele acabou então sendo aí rejeitado, porém, no momento de uma necessidade, foram justamente buscar socorro nele, o que ele não negou, e passou de rejeitado a um libertador, tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, queremos Te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no canal, pelo nosso nome escrito no livro da vida, e também, Pai, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também venhamos a estar. Abençoe esse momento, Pai, que nós vamos estar aqui juntamente com o jovem, todos que estiverem conosco, para conhecer mais o conteúdo da lição dominical da classe dos jovens, lição número 8. Senhor, faz isso, abençoa todo esse percurso, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, e estar agradecendo a Deus por mais este alcance do canal, né, chegamos aí ao número de 1.400 vídeos, amados. Esse trabalho aqui, esse canal, ele teve o seu início no dia 21 ou 22 de 2022 e tem aí 4 anos, né? E graças a Deus, hoje, no dia de ontem, ou anteontem, o canal alcançou o número aí de 1.400 vídeos. Estão aí na plataforma do YouTube, se você quiser estar ali entrando no canal, consultando a playlist, né? Na playlist ali vai ter cada quadro, né? E ali o número de vídeos daquele quadro. E você pode estar aí, né? Quem sabe ali dando uma checada, e se algum tema despertar a sua
não só curiosidade, mas o seu interesse, você pode estar ali, né, estar junto conosco ali naquele momento, refletindo na palavra de Deus. Não esqueçamos que a palavra de Deus, ela é nova, ela não se renova, ela é nova a cada manhã. Então, independente de o vídeo ser antigo, seja em qualquer quadro, nós estamos falando da palavra de Deus, e por certo, ela há da mesma forma, né, está falando ao nosso coração quando tomamos essa iniciativa, tá bom? Vou estar aqui abrindo PowerPoint. O texto principal diz assim: e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Resumo da lição. Em tudo o que fazemos é preciso ter fé e coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. Então vamos repetir? Em tudo o que fazemos é preciso primeiramente ter fé. Senão é em vão, né? Nosso esforço será em vão. E coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. Então, a questão da nossa vida de fé, ela não dispensa, né? Ela não está desassociada, né? Não só atitudes sábias, mas também prudentes. Né? Não é o fato de exercermos nossa fé que vamos ser um desordenado, um desordeiro, ou coisa parecida, ou dentro dessa linha aí, né? Mas tudo isso será um fato, esse alinhamento aí, na questão do que fazemos, né? Orvalhado pela fé e a coragem, e também demonstrando a atitude sábia e prudente já por conta da própria exercício da nossa fé. Glória a Jesus, cuja nossa confiança está em Deus, né? Daquilo que tanto esperamos no Senhor, ou que vemos estar esperando, esta fé nos faz aguardar somente no Senhor. E se é assim, e se isso é um fato, amado e querido jovem, Deus, ele é ordeiro, né? Tá bom? Deus, ele é ordeiro. Texto bíblico que vai sustentar essa lição é Juízes 10, 15 a 18 e 11, de 1 a 6. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Vamos ver o capítulo 11, de 1 a 6. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. E lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Não podemos, amados, atrelar os feitos, né, em face da instrumentalidade de Deus, né, a questão, né, de quem somos filhos, ou até mesmo de quem somos, porque Deus, ele salva, Deus, ele liberta, Deus capacita. E não podemos fazer isso porque isso vai nos ser de prejuízo, né? E as maravilhas de Deus e a obra de Deus não vai ser algo a ser alcançado em nossas vidas. Observe que Jesus, certa feita, né, simplesmente pelo fato de ser filho de carpinteiro e por operar milagre dentro do seu exercício ministerial, messiânico, né,
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus disse que em certa região ele chegou lá, principalmente na terra onde ele nasceu, né? Ele convivia. Muitos milagres não puderam ser feitos, não pela limitação do poder de Deus, mas pela limitação das pessoas que passaram a olhar para Jesus unicamente como filho de um carpinteiro e não como alguém oriundo de um cumprimento profético, né? Ou de ser um instrumento na mão de Deus. Nós vemos essa em contrapartida, né? Aqueles que já não dão caso dessa questão, mas observam as obras. Aí quando nós vamos ver ali em João capítulo 3, nós vemos que um dos príncipes dos fariseus, foi ter de noite com Jesus e disse para ele: sabemos que tu és filho de Deus, né? Que tu és o mestre, tu és o Messias. Vamos ler? Para mim não estar falando errado aqui. Capítulo 3, versículo 1, disse Nicodemos aqui, ó. E havia entre eles os fariseus, um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, olha só, Rabi, mestre, sabemos que és mestre, vindo de Deus, olha. Pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, a questão do milagre, a questão da obra e da realização não está em nós, e muito menos na questão de quem somos filhos. Não é por essa esfera que precisamos, que venhamos a, caro jovem, cair sobre essa malha do erro de julgarmos alguém, quem quer que seja, por conta disso. E eles julgaram aqui Jefté, né? Porque a Bíblia diz que, porém filho de uma prostituta. Observe que o porém diante de Deus, ele se desfaz. Se nós orarmos, se nós crermos, o porém de Deus, eles serão desfeitos. Porque aqui diz, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Agora observe a palavra de Deus quando ela fala aqui em primeiro, deixa eu ver se é aqui, 1 Reis 5. Não, 2 Reis 5. 2 Reis, capítulo 5. Observe o que diz a palavra do Senhor. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente. Agora, olha só o porém, novamente aí. Porém, leproso. Mas tanto em um caso como no outro, amados, Deus, ele desfez esse porém. Deus, ele não olha para o porém. Porém, aqui fala de como algo que fosse um obstáculo. Porém, o operar de Deus, ele não se restringe a qualquer obstáculo. Todo e qualquer obstáculo que possa existir, Deus é poderoso para desfazê-lo. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então, esse fato, eles até mesmo rejeitaram Jefté, né? E diz aqui, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo filho desta mulher, já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, né? Então, observa que o homem teve um delírio, né? Acabou tendo filho com uma mulher, tendo casado com uma mulher e tendo filho aí, além a sua própria esposa, né? Então, observe, né, a questão clínica desse tempo e daquelas pessoas, né, que conviviam em meio à comunidade hebraica, né? Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. Então aqui eu preciso parar, amado e querido jovem, porque aqui nós vemos o peso de uma rejeição. Nós vemos o peso em que nós podemos provocar. Quando nós venhamos a julgar o nosso irmão, né, no exercício da sua fé. Olhando para de onde vieram. Olhando para a sua ficha do passado.
Porque isso é nosso, amado e querido jovem. Isso não faz parte de nós, do homem. Isso não é de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoa e a sua misericórdia está estendida a todos. Eu me lembro de um caso do meu cunhado, que até hoje ele era da Batista, e ele, só que nesse exercício da sua fé ainda ele carregava consigo o vício do cigarro. E ele ouviu uma irmã cochichando, falando com outra irmã mal desse meu cunhado. E por conta disso ele nunca mais deixou de ir para o culto, deixou de ir para a igreja, né? Abandonou a sua fé que estava iniciando por conta de um comentário malicioso e maldoso por pessoas que se acham ou se acharam no direito de se assentar no trono ao qual só cabe Jesus sentar nele. Por isso que Tiago ele diz que nós não venhamos a falar mal de quem quer que seja. Porque quando fazemos isso, nós não estamos só falando mal, nós estamos se colocando como juiz. Então que nós não venhamos a ter essa atitude, amado e querido jovem, todos nós que estamos aqui. Porque observe que ele poderia ser alguém que, ainda que tenha sido fruto de um relacionamento ilícito, como o próprio Davi, orando, ele disse que sabia que ele tinha pecado desde o ventre da sua mãe. Porém, ali ele não estava falando da questão da mulher que Jessé teve Davi em pecado. Mas ele está falando da questão ali do pecado inerente a adâmico, inerente à raça humana, inerente à inclinação humana de todos que nascem em pecado. Mas aqui, ele era filho de uma mulher que teve fruto de um pecado, fruto de um adultério. Porém, nada tinha Jessé a ter que ser condenado ou rejeitado por tal fato. Porque a atitude não foi dele. Estavam colocando ou julgando ele, colocando uma responsabilidade, ou um peso, uma exigência dele, quando nada ele teve a intenção. Ele nasceu de um fruto, ele não era, ainda que ele fosse filho de uma prostituta, ela que estava sob essa esfera. Ele não, ele era o filho dela. E não quer dizer isso que, independente de quem sejamos, quem seja o nosso pai ou nossa mãe, é que um filho vai ter a mesma jornada, ter o mesmo caminho. Mas observe que nós podemos contribuir para isso. Porque se tratassem Jefté, em meio à sua família, com um filho com o mesmo direito, porque a própria palavra do Senhor, na lei de Moisés, dava essa garantia para que ele tivesse o mesmo direito, sendo filho, dali de seu pai em Gileade e desta mãe. Logo, da sua mãe, não era para eles tratar ele assim, mas observe que essa rejeição fez com que ele saísse de casa, e observe bem, como um abismo chama outro abismo, e ele acabou se juntando com quem não deveria. Se não é Deus para ser na vida de Jefté, se não é Deus, que é o Deus de justiça, o juiz de toda a terra, para fazer de Jefté aquele que viesse libertar aquela tribo, aquele momento, aquela circunstância ali de guerra, de peleja, Jefté estaria entregue, a essa vida de leviandade, Louvado seja, agradecido seja o Senhor pela sua misericórdia e a sua graça. E prosseguindo diz, e ele aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade, olha só, buscar Jefté na terra de Tob. Disseram a Jefté, vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra o filho de Amon. Mas observe o que Jefté disse, Juízes 11, capítulo 11, Juízes, capítulo 11, versículo 7 em diante. Vamos ler lá o texto. Respondeu-lhes
Responderam-lhe os anciões de Gileade. Ao 7, né? Olha só. Jefté, porém, perguntou aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Responderam-lhe os anciões de Gileade: é por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas, e nos seja por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me fizeste voltar para combater com os amonitas, o Senhor me entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Então aprendemos aqui, amado e querido irmão, amigos, ouvintes da palavra de Deus, e você que é meu jovem aqui deste quadro, que está aqui sempre conosco, observe que o levantar é de Deus. Deus tanto exalta como ele humilha. E nós não dependemos, aprendemos mais uma lição aqui, que independente de quem seja, não venhamos a desprezar, porque futuramente podemos precisar desta pessoa pela qual um dia rejeitemos, ou não demos o valor que ela teria, né? Que ela deveria, que deveríamos dar, independente das suas falhas. Agora começou. Introdução. Depois da morte de Abimeleque, 2 libertadores se levantaram para salvar Israel. Tola julgou Israel 23 anos e Jair 22. Então dá 47 anos, né? 45 anos. Embora sejam chamados juízes menores, em razão da brevidade do relato de seus feitos, tiveram um papel relevante na história de Israel. Foi um período de tranquilidade e estabilidade para os hebreus. Após esse período, e com uma nova apostasia do povo de Deus, mais uma vez, né? Surge um novo juiz em Israel, Jefté. É sobre este personagem que trataremos nesta lição. A necessidade de arrependimento. Idolatria generalizada. Novamente Israel retorna ao pecado da idolatria. Mas desta vez a apostasia é ainda mais aguda. Deixa eu só ver aqui o negócio. É mencionado um panteão de falsos deuses a quem o povo se curvou a adorar. Balaíns, Astarote, os deuses da Síria, Bel e Saturno, Decidam, Astarte, de Moabe, Quemos, dos filhos de Amon, Malcom e dos filisteus, Dagon. Isso evidencia a crescente degeneração espiritual de Israel ao longo do tempo, ou seja, confirmando as palavras do sábio Salomão, em que de que o salmista, quando diz que o abismo chama outro abismo. Como com o pecado não se brinca, se não for eliminado, sempre encontra forma de crescer. Como consequência dessa persistente apostasia, os hebreus sofreram 18 anos de opressão e humilhação, sob o domínio dos filisteus e dos amonitas. Fica claro que quanto mais Israel se afasta do Senhor, mas ele permite que nossos inimigos se levantem contra o seu povo. Arrependimento com atitude. Como o Senhor conhece o mais profundo do coração, não aceitou de imediato o primeiro clamor de Israel. Podemos ver que Deus testou a sinceridade do apelo do povo a dizer: vós me deixaste a mim, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ainda e clamai aos deuses que escolheste, que vos livre ele do tempo do vosso aperto. Diante disso, o povo não apenas confessou o seu pecado, mas também removeu os falsos deuses e voltou a servir ao Senhor. Esse primeiro ponto aqui, segundo ponto, nesse ponto, deixa claro para mim e para você, caro e amado ouvinte da palavra de Deus, caro jovem, que a idolatria, ela nunca será de valor algum para nós. Será sim de um motivo perturbador para nossas vidas, né? Onde eles ficaram aqui à mercê, né, desta idolatria e sofreram por 18 anos sob o jugo deste inimigo.
sobre esta prisão, sobre a falta de liberdade, né, de paz e tantos outros males, que é a idolatria, qualquer pecado, mas aqui estamos tratando da idolatria. Fica a pergunta que não quer se calar. Para quem estamos invocando? A quem estamos clamando? O Senhor deixa bem claro que Ele espera que nós venhamos a clamar a Ele. Ele diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Então logo, se for a outro, jamais terá sua resposta. A prova do arrependimento vem por meio de atitudes. Não basta confessar o pecado e continuar na sua prática. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O falso evangelho fala de perdão, mas não de abandonar a iniquidade. Mas o evangelho de Cristo exige mudança radical. 2 Coríntios, capítulo 7, 10 e 11. 2 Coríntios. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. É 7, 10 e 11, né? Então vamos ler o 11. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, sede contristado segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provaste estar inocente neste negócio. Então, a necessidade do arrependimento, ela se dá pela uma consciência de abandonarmos todo o pecado em que está a luz, né, da palavra de Deus e considera como pecado. A crise de liderança. Os amonitas se prepararam para invadir e subjugar Israel, acampando na região de Gileade, território situado a leste do rio Jordão. Enquanto isso, Israel armou o seu acampamento em Mispa. Contudo, os príncipes de Gileade reconheceram um grave problema. Não havia um comandante militar, um líder guerreiro capaz de conduzir o povo à libertação. Estavam diante de uma clara crise de liderança. Diante de ameaças e desafio, um povo precisava de um líder, de líderes dispostos a assumir responsabilidade e guiar com coragem e discernimento. Por isso é preciso investir na formação de nova liderança para que haja sucessão. Observe que esse próprio prejuízo, essa própria causa de ter esse declínio espiritual, né, relatado sobre todo o livro de Juízes, se dá justamente sobre esse fato, que depois da morte de Josué não foi colocado um substituto, como foi o caso de Moisés, que colocou Josué, né, preparou Josué para isso. Então fica essa necessidade, né, de sempre estarmos discipulando e preparando líderes, pessoas que venham ser chamadas para o Senhor. O preparo é da igreja, amados. E o interesse é nosso, de estarmos nos aperfeiçoando no conhecimento, né? E o Senhor há de nos proporcionar crescermos na graça. Então, a responsabilidade do ensino é da igreja, mas a capacitação ela vem de Deus. E logo quando isso acontece, Deus ele chama, Deus ele prepara, Deus ele separa, Deus ele dá dons espirituais para o seu povo, para a sua igreja, quando estamos diante, né, dessa necessidade. Deixa eu só ver aqui o negócio. Então vamos ver aqui o segundo ponto. Jefté de rejeitado a líder. Jefté de marginalizado a comandante. Diante desse cenário surge Jefté, que em hebraico significa ele abre ou ele liberta. Embora fosse reconhecido como um guerreiro valente, na região vivia à margem da sociedade. Primeiro era filho de uma união entre Gileade, neto de Manassés,
e uma prostituta, sendo portanto considerado filho ilegítimo. Segundo, foi rejeitado por seus meios irmãos e desertado pela família, ficando sem direito à herança. Terceiro, tornou-se um líder de homem, leviano e regenerado, vivendo à sombra da sociedade. Agora aqui eu queria trazer, né, a outra face da questão de termos dons, de sermos capazes, de haver alguma virtude em nossas vidas. Isso não quer dizer, não é prova de que estamos em comunhão com Deus. Não é prova de que temos comunhão com Deus. Ainda que Jefté, ele era filho de uma prostituta, ainda que ele decidiu se juntar a pessoas levianas, ainda assim ele continuava sendo o que ele era, tendo a capacidade de guerra que ele tinha. Isso fica esta advertência para nós. Quem sabe você que está conosco é um bom profissional, é um bom pai de família, é um bom filho, estamos na classe dos jovens, porém precisa estar em comunhão com Deus. Só ter capacidade profissional, ter dons naturais, não nos faz digno do reino de Deus. Precisamos reconhecer que há a necessidade de nós nos arrependermos, independente da condição, da graça, sabedoria que o Senhor venha a ter nos dado. Fica aqui essa lição para nós, né? Através da pessoa de Jefté. Desprezado pelos meus irmãos, expulso de casa e sobrevivendo no submundo, Jefté tinha todo motivo para fracassar na vida. Você pode imaginar a dor da rejeição e da exclusão. No entanto, a graça de Deus o alcançou e o pôs no comando do exército de Israel. Isso não é restituição defendida pela teologia da prosperidade, mas a misericórdia divina em ação. Assim como o Jefté, milhares de pessoas pela graça divina têm a sua história completamente mudada e são arrancadas da prostituição, das drogas, da criminalidade, levadas a se tornarem filho de Deus, instrumento em sua obra. Amados, fica aqui, jovem, uma pauta, uma pergunta. Se é de grande perda ou de uma grande ferida rejeitarmos alguém, se essa pessoa estiver, né, sobre uma vida ainda em pecado e nós não dermos, né, o devido valor em pregar o evangelho para essa pessoa, na confiança de que o poder do evangelho, né, há de salvar aquela vida. Imagina agora a questão de você ser rejeitado por você estar em meio à sua congregação, em meio ao seu ministério, simplesmente pelo fato de você, em algum item dos usos e costumes que a igreja ela vivencia, né, a prática dela, a vida daquele ministério, tem ali alguns aspectos dentro do uso e costume. E por o fato de você estar ali, né, isso foi no meu começo, né, de usar bermuda e encontrar na rua irmãos que olham com outros olhos para você, se puder muda de calçada, justamente para não dar a paz do Senhor. Aí fica a pergunta, será que o amor que está derramado no seu coração, ele não teria que ser maior em expressão do que a questão de quesitos de uso e costume, de característica de uso e costume? Porque o nosso valor está no precioso sangue de Jesus que foi derramado pelas nossas vidas, para perdão dos nossos pecados. O nosso valor não está no que vestimos, ainda que precisamos nos preocupar com isso, que aqui eu não quero fazer apologia a uma vida libertina, uma vida leviana, de maneira alguma, uma vida imoral, de maneira alguma. Eu sou defensor, se preciso for, do uso e costumes, porém sobre a linha da palavra de Deus, porque isso é um cuidado pastoral com a minha vida e com a tua vida. Porém que não se pode ter uma atitude de rejeição ou de desprezo por conta de uma questão de uso e costume, por a questão de um irmão ter determinado forma de se expressar, ou porque ele está sob o processo da caminhada cristã. E por conta de uso e costume,
também sofri rejeição por conta da barba. Em um período em que estava no ministério, saí, voltei, porque a minha esposa não estava saindo do ministério, e eu acabei voltando, porque Deus não se agrada, né? De uma mulher, da esposa e o marido, está em 2 ministérios diferentes. E eu voltei, renunciei, né, a essa questão de estar em outro ministério, justamente por conta da vontade de Deus. E é um ministério que eu convivo há mais de convivia há mais de 28 anos. Então, para mim, foi prazeroso retornar. De maneira nenhuma foi doloroso, mas por aquele período. E voltei já decidido a assumir os usos e costumes daquele ministério, Assembleia de Deus. Porém, isso foi uma decisão que eu tomei. Então, agora estou ali e já não vou usar mais barba, mas porque eu tomei uma decisão. Porém, o uso e costume da barba, ele fere os princípios bíblicos da palavra de Deus. Porque próprio Senhor Jesus tinha barba. Arão tinha barba. Os apóstolos tinham barba. Os primeiros líderes da igreja, eles usavam barba. Então, a Bíblia jamais condenou o uso da barba. Ela trata até como uma virtude, né? Homens, Deus ele mandava até proibir aparar a barba, no caso dos judeus. E um dos sofrimentos de Jesus foi que arrancavam a barba dele. Então esse uso e costume, ele fere as escrituras. Aí fica uma segunda pergunta aqui que não quer se calar. O uso e costume, ele está acima da palavra de Deus? Ou é a palavra de Deus que está acima do uso e costume? Ou esse uso e costume, ou determinado uso e costume, ele não tem que estar sob a esfera das escrituras? Por certo que sim. Por certo que sim. Mas eu renunciei a essa questão. Porque eu saí por conta disso. Mas ao voltar, renunciei a essa questão. De ter que bater boca. De ter que me defender contra isso. Não. O caminho da paz é o que Deus espera de mim e de você, caro jovem. O caminho da paz é o que você espera de cada um de nós. O que tem que prevalecer é a glória de Deus. É o reino de Deus. É a vontade de Deus. É a coegonia. E por isso eu voltei ali, não só porque deixar da barba, mas de estar ali também na questão da vestimenta com respeito a congregar, né, aos cultos, né, porque o assembleano ele tem por costume usar, o homem nem tem por costume, usa e costume usar, né, uma roupa social, né, não que o irmão que esteja de jeans ou de uma camisa esportiva está fora do uso e costume de maneira alguma. Né? Mas o uso natural ali dos assembleanos não é só do ministério que eu estou, mas a Assembleia em si. Senão, eu assumi, eu voltei para assumir. Agora, fora, não, fora aí, a questão da bermuda, até hoje ainda uso, nada me condena, o que eu posso mudar amanhã. E pretendo fazer isso, mas de uma forma e do agir de Deus. Porque se eu tiver, deixar algo, amados, e a nossa mente ficar cobrando, ou deixar algo com o desejo de se pudesse ficar, então você não verdadeiramente vai ter uma luta grande pela frente. Então, oremos a Deus, mas tomamos o caminho, né, da paz. Tomamos o caminho da comunhão, da coegonia, porque bom quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, foi isso que eu fiz. Eu, particularmente, fiz. Agora, o irmão que está dentro de uma Assembleia de Deus, cuja exigência dos costumes é a barba, e ele gosta de usar barba, então o natural, e a mulher se é casado e a mulher concorda, e sair para outro ministério, louvado seja o nome santo do Senhor pela vida desse irmão, porque ele não abandonou o pecado, não abandonou a igreja, melhor dizendo, não abandonou o Senhor, não abandonou a sua comunhão com Deus. Mas ele pegou e decidiu ir para outro ministério, ao qual se aceita, até mesmo dentro das Assembleias de Deus, a questão da barba, que é a Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, né? E outros ministérios também das Assembleias de Deus, porque a questão deste uso e costume, ele fere os princípios bíblicos da palavra de Deus, esse tipo de exigência. Basta apenas eu abrir um parênteses e basta você ficar a seguinte pergunta: se Jesus hoje estivesse em nosso meio, sendo ele o ícone,
sendo ele aquele que nós deveríamos seguir, ele usasse barba como ele sempre usou. Então ele não poderia participar de uma Assembleia de Deus, ele ia participar da Palavra de Vida, da Batista, Assembleia de Deus da Madureira, menos de todas as Assembleias de Deus que proíbem a barba. É isso? Sim ou não? Fica aí para você responder, e aqui eu fecho o parente, amém? Então, que nós não venhamos a rejeitar ou despejar qualquer irmão. Se a irmã está de calça, se o irmão está de bermuda ou de short, se está de camiseta, irmãos, o nosso dever, voluntariamente, isso em amor e não em obrigação, é tratarmos a todos com amor. É o amor altruísta, aquele que, se nós estamos vivenciando o amor de Deus que está derramado no nosso coração, caro jovem, ele é um amor altruísta. Quer ver as características desse amor? Vale a pena vermos. E essa questão que Paulo tratou no capítulo 13 de Coríntios, a partir do versículo 7. Observe aqui as características. Versículo 4 a 7, melhor dizendo. Diz aqui, ó, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria. Porque se eu não cumprimento o meu irmão, porque ele não está caráter de estar da forma que eu estou, então eu sou o feridor da medida, então, e eu desprezo o meu irmão, então eu estou me vangloriando. Se ele não está como eu estou melhor, sou mais santo do que ele. Tomemos cuidado com esta questão. Isso cai para o campo da vanglória e, consequentemente, para o que se segue aqui, que é a soberba. Ele diz aqui, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta, olha só, inconvenientemente, porque rejeitar o irmão devido a algumas situações da sua aparência, isso é um ato de inconveniência, quando eu deveria demonstrar amor por aquele irmão, e amor sincero e não fingido, amor. De uma fé sincera e não fingida. Aí diz aqui, não busca os seus próprios interesses. Quando se está exigindo algo, né, do membro da igreja, então não está se vivendo o verdadeiro amor de Deus. E ele diz, não se irrita e nem suspeita mal, mas se regozija, olha aqui, ó, com a justiça, ó, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Olha só, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais ele acaba. Então é este amor que está derramado em nosso coração. É um amor altruísta, não um amor que nos coloque como um legislador da lei, como um juiz para julgar e até mesmo condenar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas se nós vemos nosso irmão, nossa irmã, em algum ato que à luz da Bíblia caracteriza um pecado, isso está levando aquele irmão a um perigo, né, de ter o seu nome, né, riscado, de cair para a questão do desvio, né? Está ali desagradando a Deus. Capítulo 6 de Gálatas diz para nós chegarmos neste irmão e buscarmos trazer ele a esta questão, a reconhecer à luz da Bíblia. Você vai falar e vai ler na Bíblia. Amém? Aí você vai estar aí fazendo com que a multidão de pecados seja perdoado, louvado seja, e esse irmão se arrepender. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No entanto, a graça de Deus o alcançou e o pôs no comando do exército de Israel. Isso não é restituição defendida pela teologia da prosperidade, mas da misericórdia divina em ação. Assim como Jefté, milhares de pessoas, pela graça divina, têm suas histórias completamente mudadas. São arrancadas da prostituição, das drogas, da criminalidade, levadas a se tornarem filhos de Deus, instrumento em sua obra. O pedido aceito. Enquanto a batalha entre os amonitas e israelitas se desenrolava, os anciões foram em busca de Jefté para convidá-lo a assumir o comando do exército. Aquele que fora rejeitado agora é chamado para ocupar o posto mais importante da nação. Inicialmente, Jefté recusa o convite e recorda o que lhe haviam feito. Porém, diante da insistência dos anciões, reconsidera e juntos selam um compromisso diante de Deus. Para que isso fosse possível, todos tiveram de deixar o orgulho de lado. E assim Jefté foi confirmado como chefe e líder de Israel. Há uma importante lição aqui.
Muitas vezes deixamos de realizar grandes coisas, simplesmente porque não conseguimos abrir mão do nosso orgulho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Em busca de paz. Antes da batalha, Jefté procurou resolver o conflito pacificamente, enviando mensageiros ao rei amonita. Este, porém, recusou, alegando que Israel havia tomado ilegalmente suas terras na época do Êxodo. Demonstrando profundo conhecimento histórico e da ação de Deus, Jefté contestou. Israel havia conquistado territórios, amorreu em legítima guerra após ser atacado, e essa posse fora concedida pelo Senhor. Invocou ainda um precedente de cerca de 300 anos de ocupação pacífica, sem que Amon tivesse feito qualquer reivindicação. Assim, concluiu que o rei amonita não tinha direito sobre a terra e buscava a guerra sem motivo. Apesar dessa tentativa, o amonita não deu ouvidos à palavra de Jefté. Terceiro ponto, um voto imprudente e uma grande vitória. O voto imprudente. Assim como outros juízes, Jefté foi capacitado pelo Espírito do Senhor para o combater, chegando próximo ao acampamento dos amonitas. Nesta ocasião, fez um voto imprudente e impulsivo a Deus. Aqui eu quero parar por aqui, né, e entendermos, amados, que a chamada que Deus vem nos dar, ou a instrumentalidade pela qual o Senhor vem nos usar, precisa termos a consciência que é mediante a graça, e que precisamos, ainda que tenhamos as qualificações que possamos ter, nós precisamos entender que ainda assim somos totalmente dependentes de Deus. O lado bom do voto de Jefté é que ele queria uma confirmação, né, da parte de Deus, que a vontade também seria dele. Ainda que o povo estava sob desobediência e idolatria, ainda que os anciões foram chamar ele teve uma consciência, né, que nos ensina e que também nos envergonha quando nós vemos algumas pessoas de fora ter atitudes mais nobres que nós, que estamos dentro de uma igreja, dentro de uma comunhão com Deus, cônscio da palavra de Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse que até os filhos das trevas, né, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E aqui Jefté, ainda que estava meio aliviando, ainda que estava ali sob um aspecto de desviado, ele tinha a palavra de Deus no seu coração, e ele sabia que não era questão de realmente ele ter alguém capaz, mas somente Deus já poderia confirmar a vitória a ele. Isso é muito importante para nós, para que cada passo, amado e querido adolescente e jovem, que vemos dar em nossa vida, diante da prosperidade, do avanço promovido pela própria providência divina, jamais devemos nos orgulhar ou nos vangloriar, mas sim compreender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então esse é o lado bom do voto de Jefté. A imprudência está no que ele colocou como resposta a este voto. Nessa ocasião fez um voto imprudente possível a Deus. Promete que se o Senhor entregasse em suas mãos os filhos de Amon, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei holocausto. Então Deus confirmou, né, ali o voto de Jefté, e voto ele é isso, voto representa isso. Voto representa dependência, o voto representa súplica, né, necessidade. Voto representa isso. Fazer um voto a Deus é esperar em Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como veremos a vitória terá um gosto amargo. De fato, a vitória de Jefté sobre os amonitas foi completa, pois o Senhor os entregou em suas mãos. Mas se entristeceu por ter que sacrificar a sua própria filha, não por uma permissão diretiva de Deus, mas sim permissível. Então há um hiato há um fórum sobre isso, né? De que ele não matou porque Deus não sacrificaria, mas disse que ela ficou um tempo ali para se despedir, diz que essa questão foi privar ela de retornar e deixar ela entregue ali a um trabalho contínuo na congregação, onde ela não podia se casar ou ter qualquer
Então, quer dizer, fica aí essas duas questões teológicas, qual nós não vamos nos prender a ela, mas sim nos ater a essa advertência e a esse ensino, essa lição que nós temos, para nós termos cuidado com aquilo que nós viemos a falar diante de Deus, para que nós não venhamos depois sofrer as consequências, porque nós podemos até falhar naquilo que nós falamos, mas naquilo que Deus, que aliançamos entre nós, entre homens, né? E até mesmo entre nós e Deus. Mas Deus, com respeito a nós, a nossa aliança que nós propomos diante dele, ele é fiel e ele vai até o fim, porque ele vai cumprir. Jefté era grande guerreiro, mas o triunfo veio de Deus. O voto bíblico é uma promessa, um compromisso voluntário feito a Deus, no qual a pessoa se obriga a fazer, oferecer algo, ou se abster de algo, como expressão de gratidão, devoção e súplica. Não pode ser visto como uma barganha espiritual, e Deus não está obrigado a atender. Então, a nossa vida de fé não é a questão de posse do que eu posso dar para poder obter diante de Deus, de maneira alguma. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza do que se espera. Segundo subponto, a consequência do voto. O voto de Jefté foi imprudente e impulsivo. Deus não havia exigido tal promessa para conceder a vitória. Jefté poderia ter confiado apenas na palavra e no poder do Senhor. Além disso, esse tipo de voto refletia as práticas religiosas dos cananeus e não da lei. Como resultado, ao retornar para casa após a vitória, foi a sua única filha quem primeiro saiu ao seu encontro. Jefté lamentou profundamente, rasgando as vestes, em sinal de dor. Com serenidade, a jovem pediu 2 meses para chorar sua virgindade, que lhe foi concedido. Ao término desse período, voltou ao pai para que cumprisse o voto que havia feito. Ela não conheceu o homem. Desse fato surgiu o costume em Israel. Os estudiosos não são unânimes quanto ao desfecho deste episódio na vida deste juiz. De um lado, há aqueles que defendem que Jefté teria sacrificado a filha. Há outros que defendem que de modo nenhum isso tenha acontecido, posto que a lei dos votos permitia a substituição. Por outro lado, aos que afirmam que ela teria vivido em celibato até o fim da vida. Seja como for, o episódio revela a necessidade de tomarmos decisões no calor das emoções, evitando agir precipitadamente. À luz do Novo Testamento, lembramos que o poder do Espírito deve ser acompanhado pelo fruto também do Espírito, que é a prudência, né? Temperança. Conflito interno. O capítulo 12 de Juízes apresenta a etapa final da trajetória de Jefté, quando ele enfrenta o ciúme da tribo de Efraim, resultando em uma guerra civil dentro de Israel, no emblemático episódio do Shibolete. Ali, um simples teste de pronúncia revelava a origem e a intenção de quem atravessava o Jordão. Essa narrativa evidencia a crescente desunião entre as tribos e mostra que muitas vezes a maioria das ameaças à obra de Deus não vem de fora, mas de dentro, alimentadas pela inveja, pelo orgulho e pela falta de unidade do povo. O chamado espírito de Efraim nos alerta para o perigo do ciúme, que semeia a discórdia e conduz à divisão. A história de Jefté, concluindo, é marcada pela transformação de um homem rejeitado em um comandante valoroso, capaz de conduzir Israel à vitória. Contudo, também carrega a mancha de um voto imprudente, que expõe sua fraqueza e precipitação. Jefté julgou Israel por 6 anos. Sua vida revela as lições de que Deus pode usar até mesmo os rejeitados para cumprir seus propósitos, mas também a sua imperfeição. E sua vida revela das lições de que Deus pode usar até mesmo os rejeitados para cumprir seus propósitos, mas também a sua imperfeição. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação
E também, Senhor, por essa oportunidade em que aqui até que estivemos considerando esse tão rico conteúdo da lição dominical do próximo domingo, classe dos jovens. Abençoa, Pai, cada um deles, salva aqueles que ainda não são salvos, e que domingo, Pai, tenham este ânimo para poder estar aprendendo um pouco mais ali em classe de aula. E aqueles que não podem, não têm a revista, Senhor, tem aqui, teve essa oportunidade de estar aqui conosco, conhecendo e refletindo um pouco sobre esse conteúdo. Por tudo, Pai, nós queremos te agradecer e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.